Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal AJ Conectados com Deus. E hoje, o vídeo que eu quero fazer hoje, eu quero falar sobre o empoderamento e o feminismo na igreja, que hoje está mais do que evidente que está ocupando lugares e lugares de destaque, mas nós não queremos falar sobre esse assunto. Mas mediante esse momento, né, que nós estamos passando, aonde houve esse acontecimento com a Flor de Lis, onde houve esse escândalo, essa tragédia, aonde houve até morte, envolvendo o mundo religioso. Então, nós aqui do canal AJ Conectados com Deus resolvemos nos posicionar, né? Porque a verdade é que a igreja pós-moderna hoje, né, por causa do modernismo, ela tem virado as costas para a palavra de Deus. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E vamos lá para o que a palavra de Deus diz sobre contra o empoderamento e contra o feminismo na igreja que hoje assumiu lugares de destaques. Vamos para a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, de número 14, o número é o versículo é o 33 e 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. E as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Porque se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. O apóstolo Paulo aqui está falando de ensinar. A mulher ensinar homem na igreja, exercer autoridade sobre o homem na igreja. Eu sei que algumas irmãs vão dar pulo da cadeira, vão falar que não se conforma, mas saiba sempre que eu estarei citando os versículos e você precisa confirmar, ler a palavra de Deus e se submeter à palavra de Deus. Se você não quiser se continuar não submeter na palavra de Deus, pode continuar do jeito que está, eu não vou te julgar, mas é a palavra de Deus e ela julga as nossas ações e as nossas atitudes. Vamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Então veja que nunca é pautado em minha opinião, mas sim na palavra de Deus. O homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem e o cabeça da igreja. É claro que o feminismo e o empoderamento hoje que tomou conta das igrejas, eles não querem saber disso, eles não querem se arrepender, eles não vão querer voltar atrás, né? Então, as mulheres vão continuar ensinando na igreja, mesmo que é contra a palavra de Deus. A mulher não pode exercer autoridade sobre homens na igreja, não pode ensinar. É assim que Deus determinou. Não é eu que estou falando, mas sim a palavra de Deus que já está revelada para nós, né? Mas vamos lá, vamos continuar. 2 Timóteo, vamos lá para 2 Timóteo. O apóstolo Paulo tem mais algumas coisas aqui. E a gente sabe que são discussões que não terminam. Vão citar Débora, vão citar Esther, vão citar Raquel, enfim. Várias mulheres que foram usadas por Deus, mas não como pastora, para poder fundamentar um ensino que não tem fundamento algum no Novo Testamento. Nós vamos continuar aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo é de número 11 e 12. Vamos lá. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva, porque Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos e permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação, né? Ou seja, para uma mulher hoje, ela ser chamada de mulher de Deus, uma mulher de oração, para elas não significa nada.
elas querem o título. Isso se chama-se empoderamento, feminismo na igreja, que estão ignorando a palavra de Deus. Mas vamos continuar aqui que tem mais. 2 Timóteo, capítulo 13, no capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, veja que a palavra de Deus, ela continua. Eu acabei repetindo o versículo, mas vamos continuar. O livro de Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé, né? Então, perceba que o escritor, a palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, ele trouxe aqui os heróis da fé. Ele não trouxe as heroínas da fé. Então, é Deus que quis assim. Saiba que eu sei que Deus ama a mulher, que a mulher tem o seu papel fundamental na igreja, no ensino do filho, né? A gente vê a carta de Timóteo citando sobre a avó e a mãe dele que ensinava, e nós temos vários exemplos do papel da mulher na igreja que é extremamente importante, mas não ensinar homens na igreja e nem exercer autoridade. Não é eu que estou falando, mas sim a palavra de Deus. Então, eu sei que as feministas que hoje tomaram conta do púlpito, elas não vão querer se arrepender. Mas a minha oração é que se esse vídeo chegar até você, você se volte para a palavra de Deus, se volte, largue a vaidade, se volte à palavra de Deus. E vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 14, que é extremamente importante nós fundamentarmos essa opinião, que o apóstolo Paulo deixa algo bem claro e importante para você que é cristão, né? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 e 38, ele diz assim, 37 e 38, ele diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com. Então, até aqui. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Então, ou seja, se você vai continuar ignorando a palavra de Deus, os ensinos de Deus, para você continuar dando voz ao empoderamento feminismo, né? É por isso que nós estamos vendo como surge alguns ministérios como um fenômeno aonde as pessoas não estão debaixo de nenhuma organização religiosa, a pessoa não tem um estatuto, a pessoa não tem fundamentos nenhum e elas formam os ministérios e aí vão crescendo, crescendo, crescendo e nós achamos que está tudo correto. E esse caso da Flor de Lis é um testemunho claro de que o meio cristão precisa rever alguns conceitos e se voltar para a palavra de Deus e procurar saber o fundamento de alguns ministérios, como eles aparecem, como eles surgem, qual a sua história e se aquelas pessoas estão debaixo de alguma convenção, de alguma organização, que se tem pessoas cegas que estão ali seguindo, que estão ali acompanhando esses ministérios. Por isso que acontece esses montes de escândalo, porque as pessoas não estão dando mais atenção para a palavra de Deus. Então, se você concorda ou discorda, a intenção não é criar discussão, mas sim nós convidarmos os nossos irmãos, nossas irmãs a se voltar para as escrituras e não deixe o empoderamento, o feminismo tomar conta de você. Então, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal AJ Conectados com Deus. Fica na paz, um dia abençoado.